coletiva de imprensa agora do TCAB no ponto de vista do Sérgio. Beleza? Vamos lá começar. Som, testando. Boa noite, Sérgio. Marcos Campos, Rádio Cultural FM, também Rádio Clube. Boa noite para você. Sérgio, falando um pouquinho sobre o esquema tático de hoje, as variações táticas do time durante a partida, podemos dizer que o time, que no caso é uma característica, apresentaram variações táticas durante o jogo, ou você ainda está buscando uma formação ideal para o time? E pegando o gancho, falando um pouquinho sobre substituições, por que a opção por não trocar 5 jogadores? Foi mais por trocas táticas mesmo? Boa noite. Boa noite. Fica um sentimento do resultado que não vem, mas é um entendimento de que as coisas vão ganhar consistência. A gente precisa criar algo protegido, algo controlado, para que você ganhe possibilidade de fazer com que as coisas possam acontecer. E nós tivemos hoje algumas ocasiões muito claras, né, quando subiu a marcação para fazer com que o adversário errasse, isso foi muito bom. E aí, a partir do momento que nós tínhamos essa bola, nem sempre foi feita a melhor escolha para terminar. Então, o que falta? A efetividade e a contundência. Mas o controle do jogo foi melhor. Eu achei que a equipe teve o controle da situação contra um bom adversário. Então, isso é um prenúncio de melhora. As mudanças, quando elas ocorrem, a gente já discutiu no intervalo, que a equipe controlava o jogo, e às vezes você tira algumas peças que fazem com que as coisas continuem a acontecer, em detrimento a quantificar, e você desqualifica. Essa foi a leitura que eu tive no momento determinante do jogo. A gente teve alguns jogadores que se desgastaram um pouco, mas eram jogadores que constroem, jogadores que terminam bem, que acham o último passe. E a gente criou situações para isso, continuou criando situações para isso. Então foi a leitura, a princípio, que eu tive, para que a gente tivesse a possibilidade de vencer sem um risco eminente de oferecer ao adversário facilidade, de contra-atacar. Então, a partir do momento que as coisas vão ganhando consistência, você pode trocar alguma peça e o time não perde a consistência. Eu entendi que se a gente deixasse apenas um jogador controlando a parte defensiva, a gente daria penetração ao adversário. A gente entendeu que se colocássemos os laterais mais na frente e a proteção por dentro, nós teríamos o controle do jogo e criaríamos situações diversas. Aí a gente fez algumas escolhas, colocamos um jogador mais efetivo na área, as bolas começaram a não chegar com muita frequência, foi muito mais movida por jogadores que penetravam, que vinham de trás. Então eu faço uma leitura do jogo melhor, pelo tempo que nós tivemos de treinamento, uma dinâmica que começou muito bem e alternou parte do segundo tempo, porque os volantes se aproximaram para jogar, eles tinham que ganhar um pouco mais de espaço, para que você criasse triangulações dos dois lados e tivesse penetração. Por dentro, que eram os dois jogadores nossos que tínhamos esse sentimento. O Franco, que acabou tendo algumas ocasiões, e o João, que é o jogador mais criativo do time, né? Um jogador que tem uma boa batida de bola, que enxerga a penetração, que dinamiza, que prende, que pisa na bola, e que mesmo ele, nos últimos minutos, cansando, eu entendo que ainda é o jogador que, se bem abastecido, é o que cria a variação, é o que faz com que a equipe continue tendo possibilidades de êxito. Mas a gente tem pressa do resultado, as circunstâncias exigem isso. Você só vai construir isso, você só vai se permitir ter essa possibilidade a partir do momento que você ganha consistência. Eu imagino que o entendimento, de uma forma geral, socorrido, é que a equipe controlou melhor o jogo, se expôs menos e foi contundente. E ela chegou, ela teve situações para fazer. Evidentemente, nós tivemos algumas ocasiões muito claras para isso, contra um bom time. Contra um time que tentou impor, tentou coordenar, tentou comandar e não conseguiu. E aí eles fizeram a escolha de defender o resultado e colocar contra-ataque. Colocar jogadores descansados para contra-atacar. Então eu tenho o sentimento de que esse é o caminho. Eu não estou ainda com o sentimento de que nós não temos qualidade, nós temos qualidade. A gente precisa identificar essas possíveis trocas que às vezes você poderia ter feito até assim. Mas você precisa ter um entendimento que a troca ela não vai ser simplesmente um jogador mais desgastado por alguém que entre descansado. Eu não sei se isso seria ou se nesse momento suficiente para a gente ter o resultado. E eu acho que quando a gente vai colocando o treinamento no dia a dia, a gente vai fazer um jogo de treino na segunda, eu vou conhecer melhor os jogadores que eu tenho. A gente vai poder variar, vai poder arriscar, às vezes ser mais contundente, armar um pouco mais perto do gol. Mas enquanto a gente não tiver efetivamente esses números,
O atacante ele fica intranquilo, ele tem pressa, ele não escolhe bem. E por quê? Porque ele não sabe? Não, porque ele está ansioso, porque ele está sedento em querer responder. E às vezes isso acaba tirando a melhor escolha, tirando o equilíbrio necessário para você reverter e criar definitivamente uma equipe que vai brigar por classificação. Então a leitura que eu faço, tirando todo o processo, esse tempo curto que aqui estou, houve melhorias nesse sentido. Eu acho que alguns jogadores se apresentaram melhor, eles estão entendendo melhor a função que o jogo pede, e eles vão durar mais no jogo, e aí você ganha a concorrência de outros que vão começar a achar que o espaço está aberto, que ele pode entrar. Então, essa é a leitura que eu faço, mas eu sou otimista em relação a tudo isso. Eu estou muito confiante em uma afirmação na competição. A gente vê o sentimento dos atletas quando as coisas não acontecem. Eu não vejo morosidade, eu não vejo falta de conduta de caráter. E é conquistar nesse processo, vocês que fazem a analogia e a torcida, né, principalmente, que é a que se identifica, que é a razão maior de tudo, é que as coisas vão caminhar bem. Isso só é possível efetivamente você construindo os resultados que a gente precisa para entrar na briga, para de verdade chegar num processo de classificação mais pronto para o desafio maior na frente. Então essa é a leitura que eu faço, esse é o entendimento que eu tenho, e embora a gente pudesse em dado momento dar esse descanso, mas insisto, eu acho que a equipe estava na iminência de construir, de fazer uma situação acontecer sem a necessidade que você colocasse talvez um jogador mais descansado, mas que talvez inspirasse menos do que alguns jogadores que ele demitiam. Sérgio Celso Gomes, da Web Rádio Parada dos Esportes. O time brigou, chegou, fez o goleiro adversário brilhar. O que você sentiu da atmosfera dos jogadores aí no vestiário na volta? A gente viu todos indo agradecer os aplausos do torcedor. Essa confiança que você fala, com essa apresentação de hoje, deve voltar no espírito do grupo do São José? Não, isso tem que ter. Eu tenho uma leitura no período que aqui estou, que isso em momento algum deixou de acontecer. Existe um incômodo, e esse incômodo, obviamente, que mexe com o emocional, mas não com o foco. E se você tem o foco no momento de fazer as coisas acontecer, o emocional, por uma razão ou outra, faça com que você não faça a melhor escolha, cria essas circunstâncias. Porque acho que são jogadores qualificados, são jogadores que têm capacidade e que precisam ganhar a leveza de que um bom resultado, um gol, proporciona. E eu entendo que a maneira da gente conseguir isso é jogar bem, é controlar o jogo e construir possibilidades. E repetir essas possibilidades, e ser recorrente nisso. Então, eu entendo que isso não deixou de ocorrer. E o adversário exigiu. E o adversário tem qualidade. Nós jogamos contra uma equipe sem capacidade. E a gente fez com que as coisas boas pudessem acontecer. É o mando do jogo, é onde a gente tem a nossa vantagem teórica, mas a partir do momento que a gente ganha essa confiança, independente de onde se jogue, isso vai acontecer na próxima rodada, podem estar certos que vai ser a mesma postura, a mesma maneira de tentar fazer as coisas acontecerem. O que a gente precisa é esse equilíbrio, essa efetividade, essa capacidade de, no momento determinante, construir a vantagem numérica, que é o que vai dar o alento, a paz, né? A pressão, que ela não é só externa, ela é interna, ela é pessoal de cada jogador, não tem aquilo que ele tem de melhor ou como profissional, de ter isso para contar. Mas a gente já foi mais consciente atrás. Eu acho que o Ariel participou 2 vezes, aliás, de uma forma brilhante, especificamente uma delas, e o adversário foi muito mais exigido. Então eu entendo que mesmo você tendo a vantagem do controle, nós jogamos contra um adversário que em momento algum na competição deixou alguma coisa para que defendesse o resultado. Eu tenho o sentimento de que hoje a Inter, em dado momento, embora tenha de qualidade, ela fez uma escolha para segurar o resultado. E isso é mérito do time de São José, é mérito dos jogadores que estiveram lá dentro. Então, quanto mais efetivo, quanto mais simples, quanto mais contundentes e equilibrados formos, maior a possibilidade de individualmente algum jogador resolver o cenário, resolver a situação. Essa é a minha leitura, meu sentimento, de que em dado momento, a gente tendo um equilíbrio bom, uma margem pequena de erro, e sermos assertivos e saber escolher a hora certa de fazer o passe e dar para o jogador que decidir, eu acho que é a hora que a gente ganha tudo aquilo que um time precisa para ter o equilíbrio, para ter a confiança, para ter tudo aquilo que se deseja. Mas a partir do momento que você não tem
isso definitivamente é apresentar no final, você gera uma insatisfação, você gera cobranças, e às vezes ela é muito pessoal do atleta, e a gente precisa saber conviver com isso, administrar tudo isso, e a gente que representa um clube que tem historicamente, eu conheço bem, o sentimento de que joga-se um campeonato para correr na parte de cima da tabela. Então você precisa vestir esse contexto todo, levar para o jogo e se preparar para isso. Talvez seja um momento muito mais a gente inspirar, transpirar na hora certa, mas inspirar nos momentos decisivos, para que a gente possa construir essa vantagem numérica e se satisfazer, porque eu acho que talvez seja esse o maior dificultador, se satisfazer com aquilo que a gente sabe fazer, para que a gente consiga, obviamente, agradar todo o contexto que nos cerca. Sérgio, Pedro Barbosa aqui da Rádio CBN Vale. Boa noite. Queria que você fizesse uma comparação do time da sua estreia na semana passada contra o Santo André. A gente sabe que foi 2 resultados iguais, mas não sei se na sua visão o São José teve uma melhora em relação ao jogo de hoje. E também de saber do próximo adversário, né, o Água Santa, que inclusive você treinou o Água Santa em alguma oportunidade da sua carreira. Boa noite. Boa noite. Boa pergunta. Eu achei que foi um time mais com a minha cara, com a maneira pela qual eu vejo futebol. Controlar o jogo, colocar volume e intensidade, criar e precisando ser contundentes. Então talvez tenha o único detalhe, se eu poderia colocar nesse contexto todo, que se tivéssemos vencido e poderíamos ter feito, todo o contexto seria diferente, né? Estaria tudo mais leve. Isso não acontecendo, compete a quem lidera, a quem comanda, ter o discernimento e o entendimento necessário de por que essas coisas não ocorreram ou como precisam ocorrer. É essa leitura que eu faço desse momento. Como eu disse no início da conversa, eu vejo um grupo de jogadores muito incomodados com o processo e tentando construir, tentando tirar esse peso, que é só o resultado bom para trazer. E eu acho que demos um passo nessa partida em relação à última, porque foi um adversário que talvez individualmente tenha mais capacidade e coletivamente também. O Santo André é uma equipe contundente, objetiva, né? Ela é mortal, se você permite. A Inter, ela constrói variações, situações, e a gente permitiu muito pouco. A verdade é essa. Isso significa que alguns compartimentos do time foram bons, foram efetivos. Tivemos uma proteção melhor, tivemos um apoio melhor, e alguns erros de passe, em alguns detalhes específicos que propiciassem aos jogadores mais talentosos, colocar o companheiro em boas condições, se apresentar para ter as boas condições, que às vezes falta também. Então eu acho que isso é um conjunto de ações que às vezes obriga o jogador a sair de uma situação e inspirar em outra, colocar todo mundo na frente. Então esse é o meu sentimento, essa é a minha leitura, e insisto, me compete agora muito mais do que está dando aqui justificativas ou explicando o que aconteceu, construir alguma coisa mais alicerçada, mais consistente, para que a gente possa de verdade, após situações como essa, saborear um resultado positivo, tirar esse peso e direcionar aquilo que a gente quer, independente de qualquer situação que ocorra agora. A gente quer uma classificação e a maneira de fazer com que isso possa ocorrer para você ser melhor dentro do jogo e durar mais e ser, de uma certa forma, mais produtivo. O sentimento que o torcedor, pelo que ele assistiu da partida de hoje, é de que as coisas podem melhorar pelo volume de jogo que o São José conseguiu criar contra o líder da competição. Eu acho que elas precisam e podem, né? A gente dizer que precisa e eu não ver capacidade, né? É um incômodo muito grande. Cara, eu tenho a leitura que é uma equipe que muda comando, né? Que muda comando e muda um pouco de entendimento. A gente tira alguns jogadores, porque forçosamente a equipe ela perdeu um pouco a sua identidade, né? Chegaram alguns outros jogadores, o que a gente precisa fazer é que todos os jogadores têm importância, produzam o seu melhor e a gente encontre a melhor formação para que você crie um contexto, que crie uma condição de jogo, que isso faça com que o adversário te dê a possibilidade de vencer. Se você precisar trocar, que é o caso que hoje, na verdade, me preocupou, me incomodou um pouco, é que não tem uma convicção plena formada de que eu posso arrojar, arriscar e não facilitar o adversário e não me tornar contundente, não me tornar objetivo. Então essa é a leitura que ainda eu tenho que fazer,
E quem vai me dar isso são os treinamentos, são os jogos treinos que a gente vai fazer para que a gente conheça melhor o time, para que a gente ganhe essa possibilidade de variação e nunca perca a consistência. Eu acho que a gente teve isso melhor hoje, mas a gente nesse terço final, nesse detalhe final, nessa melhor escolha, é onde de verdade não nos deu um resultado positivo hoje. Então, é algo que me incomoda, que preocupa, mas existe isso, existe. Eles têm na carreira deles isso, eles já apresentaram isso. Então, não é uma coisa que você vai ter que construir, não, ela está lá, ela está inserida nisso tudo. A gente só precisa, de verdade, não desistir daquilo que a gente acredita e fazer com que os atletas tenham mais do que nunca muita confiança, se sentir confiáveis e responder de uma forma confiante naquilo que está ocorrendo, naquilo que a gente está vivenciando, passando, mas então, eu tenho essa plena convicção de estar muito tempo no futebol. Eu não diria isso nesse momento se eu não tivesse essa leitura. É um time que deve apresentar mais, pode apresentar mais e precisa. Então, cada um sabe o tamanho que tem, cada um sabe a importância que tem, a relevância que tem, e a expectativa de tudo que serve, de torcida, de imprensa, de direção, é que foi oferecido uma oportunidade da qual a gente precisa saber aproveitar, né? Para fazer história, para contar história, para ter boas lembranças. Esse é um preço que qualquer profissional bem sucedido, que tenha boa índole e bom caráter, não abre mão. Sérgio, na sua experiência de ter passado por tantos clubes, você já tinha vivenciado uma crise ou visto um clube carregar esses 12 jejuns de vitória? Até que ponto isso vai pesar nesse trabalho psicológico mesmo com os jogadores? E dentro disso, trazer alguém de fora para esse grupo agora, para tentar, alguém que não tenha carregado essa herança desses jogos sem vencer, é uma alternativa? O que vocês consideram? Sei. É muito difícil precisar isso. É possível? Né? A mudança do comando técnico foi para criar um choque inicial e com um comportamento de um profissional, de profissionais que enxergam, conhecem os jogadores e tem uma maneira de construir esse processo todo. Eu vejo assim, quando você não tem tudo muito claro, é evidente que você tem aquela necessidade de contundência. Eu acho que a partir do momento que as coisas acontecerem, é muito claro na minha cabeça que nós temos jogadores capazes de ter isso como hábito, como recorrência. Aí você vai no mercado, e você às vezes acha um jogador, pô, aquele jogador tem uma história bacana, ele está 5 meses em casa. Eu não sei se ele vai trazer aquilo que a gente quer, a contundência que precisa. Ah, Sérgio, mas agora a gente tem no mercado um jogador que estava em determinado lugar, ele não está andando bem, e ele pode ser determinante. Eu jamais diria não para uma situação como essa. Mas esse é um processo que ainda não aconteceu, né? E mais do que nunca, eu acredito demais naquilo que eu faço, nas minhas convicções, na relação que eu construo com os jogadores que trabalham e treinam, e eu acho que eu posso extrair deles alguma coisa que ainda está, de alguma forma, escondida, ou a confiança de oferecer o melhor. É isso que eu instigo a um atleta o tempo todo. Eu faço uma escolha profissional, eu tenho realizado na minha vida aquilo que eu sempre quis fazer, porque eu acho que um atleta de futebol é o que ele mais quis fazer na vida. Então, quando surgem situações que a gente as cria, que na verdade isso aconteceu, a gente se encontrou um caminho para sair dela. E aí entra um detalhe que a gente só vai ter de verdade uma afirmação, uma convicção, quando você convive, né? Eu posso achar um jogador muito talentoso, mas quando ele está numa zona de conforto, ele funciona bem, quando todo mundo conspira para ele terminar, ele vai bem, e quando as coisas não caminham bem, ele não tem o arrojo necessário. Eu não tenho uma leitura definitiva disso, eu não posso apontar um processo desse. O que eu posso afirmar é que é uma equipe que trabalha de uma forma muito delicada, muito comprometida, e está incomodada com esse processo todo. Não vejo, a não ser o resultado que é ruim, uma crise, porque aí você tem jogador de má índole, você tem desvio de caráter, você tem acusações, você tem transferências. Isso não acontece até porque eu não vou permitir que isso ocorra, porque a responsabilidade é conjunta. É do Sérgio que chegou agora também. Eu entrei num processo do qual eu preciso trabalhar e mostrar o caminho, não apontar o problema, né? Eu posso chegar e detectar, poxa, mas eu preciso disso. Ah, Sérgio, não, mas é o momento agora de melhorar, o que você tem que trabalhar muito para isso. E ver o processo acontecer, e ver o mercado, e ver as possibilidades, para que alguma coisa possa se tornar real. Mas incapacidade, jogadores que não queiram, jogadores que conspiram, jogadores que não respeitem o emprego, a camisa, os profissionais, a
A gente vê a direção do clube profundamente incomodada com o processo, porque eles oferecem boas condições de trabalho. A gente aqui não tem queixa das coisas, a gente tem tudo em boas condições para fazer as coisas boas acontecerem. Então, isso aumenta o processo de responsabilidade e entrega. E o incômodo, de às vezes não poder traduzir aquilo, tudo que é oferecido, no resultado. Então, se o processo é esse, a realidade é essa. Tudo que for pertinente e possível e oportuno, a gente só tem que ter o discernimento, a inteligência, a capacidade de saber aproveitar isso, né? Então, a gente não descarta nada. Mas, a princípio, tudo aquilo que a gente está fazendo, eu tenho uma leitura boa de que as coisas vão caminhar bem. Eu tenho um grupo sob o meu comando muito comprometido. E eu preciso defini-los, eu preciso conhecê-los melhor. Eu preciso provocá-los, instigá-los e esperar uma resposta. Esperar um entendimento, que eu entendo que foi melhor no dia de hoje. Foi bacana no dia de hoje. E vamos lá, a gente joga em casa, agora a gente vai visita. O adversário vai ser mais arrojado com a gente. E nós não vamos ser covardes, a gente não tem isso como linha de conduta. A gente vai enfrentar o próximo adversário, a Água Santa, no Canindé, se não me engano, e a gente vai enfrentar o jogo como se estivéssemos jogando aqui em casa. Porque o momento diz que tem que ser assim. E aí, mas o adversário sabe antes de mão vai fazer, não é meu problema isso. O meu problema é fazer com que a equipe tenha confiança, coragem de controlar o jogo, de fazer com que as possibilidades possam ser recorrentes, repetir, insistir nisso até acontecer. Me incomoda ou me incomodaria muito se eu visse um jogador perder o gol, baixar a cabeça, dar soco no chão, ficar lamentando. Por quê? Porque criou a única situação do time no jogo. Isso não está ocorrendo. A gente está tentando repetir para que boas coisas possam acontecer. Então, se eu tenho todo esse sentimento, se eu estou dizendo tudo isso, eu preciso me respaldar disso. E a garantia disso é quem eu comando, quem eu treino, com quem eu convivo. E se eu tenho uma leitura boa, e se eu tenho essa reciprocidade, esse entendimento de que as coisas podem acontecer, eu só preciso ficar instigando, provocando, repetindo, valorizando e fazendo com que eles respondam bem. Tudo que foge desse contexto são possibilidades que podem acontecer ou não, mas nesse momento não é o que ocorre. Então a gente precisa saber se comportar numa situação como essa e ter de verdade o compromisso de fazer o melhor, e é o que a gente vai procurar e continuar fazendo, porque é da minha obrigação, da minha conduta, da maneira pela qual eu faço futebol. Quando eu fiz uma escolha de estar aqui, que era uma coisa que faz muito tempo que eu não fazia, é porque isso é onde eu vi, eu sei com quem eu vi, eu sei o que é possível fazer. Então, eu assumi e divido toda a responsabilidade com todo mundo. O que eu tenho que fazer é que eu tenho um momento mais leve e eu não posso deixar isso me contaminar. Eu tenho que chegar e dizer para eles, é um processo do qual a gente precisa reverter, a gente precisa fazer coisas melhores acontecer. Tem um caminho, trabalhar bastante, refletir bastante, e aí chegar na hora do jogo, inspirar, porque transpirar, eles estão transpirando, eu tenho essa leitura, e inspirar no terço final, no momento final. E como é que a gente faz isso? Dentro de cada um. Uma pergunta que a gente tem que fazer para o espelho, o que eu preciso fazer, qual é o meu tamanho, qual é a minha capacidade, o que eu posso, preciso fazer, e ouvir a resposta dali. Não vem de outra forma. Se eu ficar aqui dizendo, se é bom, e dentro do campo eu não sentir isso, que comunhão de sentimento ruim, né? Mas não é o que eu penso não, tá? Eu sou bastante otimista, eu acho que o campeonato ele tem um tamanho grande para a gente, mas eu acho que a gente pode construir um tamanho possível de saber viver, de saber aproveitar uma ocasião, uma oportunidade para contar história, para fazer história. Então essa leitura, esse sentimento que eu tenho, o que eu quero é cada vez mais, e o que o jogo pedir, se pedir mais para a gente vencer, a gente precisa entregar mais, mas eu acho que nós estamos começando a entender o que é suficiente. O que a gente precisa fazer agora é qualificar esse processo, para que no momento específico, no momento determinante, que é o único quando o jogador está na frente para decidir, ele ter a frieza necessária, a capacidade necessária, e dentro do tamanho da carreira dele, saber que é possível. Obrigado. É isso, pessoal. Obrigado, professor Sérgio. Boa noite a todos.